Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série Fora do Mocho. Estamos aqui. A gente fez um episódio já com o Lucas, né? Sim. Que a gente pretendia fazer 32 perguntas, a gente conseguiu fazer umas 4, 5. Então a gente teve que fazer um segundo episódio somente com o Lucas. E os três gostam de falar muito, bastante, né? E nesse episódio a gente vai focar um pouquinho mais na parte que é o papel do Lucas dentro da DDS Academy. Então a gente vai ensinar para você coisas sobre captação de pacientes, sobre encantamento. Então a gente vai abordar em vários temas aí, Luquinha, você poder passar bastante dica pra galera. Com certeza. Tá? E é isso aí. Então, só pra gente amarrar com o final do último episódio, então, se você não viu ainda, vai estar disponível, dá uma procurada aí no canal que você vai achar esse conteúdo. Mas a gente terminou falando qual é o seu papel dentro da DDS Academy, né? Então, hoje em dia, você não atua mais no consultório odontológico, mas ainda tem um papel muito grande na odontologia, porque você está ensinando coisas que são extremamente importantes, talvez venham até antes do atendimento, que é você captar paciente e fazer a venda para esse paciente. Conta aí, então, um pouquinho aí dos seus papéis dentro da DDS Academy e por que isso é uma expertise que é única, assim, uma coisa que é só sua. Entendi. Olha, é o que você falou, né, cara? Não é a gente que está falando que são habilidades importantes, não. Acho que você até citou em um episódio seu, uma pesquisa da Harvard, né, que 67% do sucesso vem de habilidades não técnicas, e a pesquisa do Instituto Carnegie, que é 85% do sucesso vem dessas habilidades, que a gente não aprende na faculdade, que talvez seria interessante a gente aprender elas primeiro do que realmente aprender a parte técnica. Então hoje é a parte de vendas, que além de gostar muito do tema e estudar muito, eu aplico. Eu trabalho numa empresa como executivo comercial, então eu atendo muitas pessoas, eu vendo treinamentos além do DDS, uma coisa igual vocês atendem no consultório. Esse é um outro trabalho que eu tenho. Então a parte de vendas é uma coisa que eu aplico muito. A parte de encantamento do cliente é uma coisa que sempre me chama a atenção. Eu sou uma pessoa que gosto de ser encantada, e eu sou uma pessoa que observo quando eu não sou encantado, e isso interfere muito nas minhas decisões. Então é também um assunto de dia a dia meu, sabe? Todo lugar que eu vou eu tento pegar uma coisa legal e implementar, e todo lugar que eu vou que eu vejo uma coisa ruim eu tento entender como isso pode afetar de uma forma geral no negócio, e eu consigo trazer isso para o odonto de forma prática, e aí vocês tragam para vocês, junto a gente melhora a ideia, porque isso que é bom de estar em três, né? A ideia sempre é lapidada, é aplicada e depois replicada. É aplicada, só explicar um pouquinho. Sim. É aplicada, eu e o Alan, nós temos um consultório, um modelo que nós aplicamos todas as nossas ideias. As coisas que dão certo nesse nosso consultório a gente passa para os nossos alunos. É um processo totalmente dinâmico que cada dia a gente está aprendendo mais. A nossa metodologia ela não foi inventada, ela é uma metodologia que nós usamos, aplicamos, validamos e a gente só replica aquilo que dá resultado, né? E tudo parte dessas habilidades que o Lucas... E eu posso falar como aluno, talvez, eu sou um dos primeiro aluno, né? Mas eu sou um dos primeiros alunos da DDS, que exatamente essa parte que cabe ao Lucas, que é a parte de vendas, de encantamento, de experiência do usuário, né? Ele tem uma visão muito forte disso, de conseguir se colocar no lugar do paciente, né? Na experiência que o paciente passa dentro de um consultório. E se você sabe entender isso, você consegue otimizar para que o seu paciente esteja cada vez mais propenso a fazer a compra do seu serviço. Então, isso é muito poderoso. E a gente só acredita quando a gente começa a ver o dinheiro entrando na conta. Quando a gente começa a ver que dá certo agora eu estou tranquilo, porque eu posso montar, investir o que for numa estrutura, porque eu sei que eu vou conseguir encher ela. Porque as pessoas fazem o contrário. Elas primeiro investem na estrutura e ficam sentadas esperando que o paciente chegue, né? E aí, além disso, ainda tem a parte de marketing também, que eu trabalho. No DDS eu trabalho muito essa parte de trazer pessoas para assistir o nosso conteúdo, para ver os nossos vídeos. Mas você trabalha no marketing, porque assim, vendas tem outras pessoas que falam, tá? Marketing também, dentro do odonto. Agora,
tem duas coisas que eu não vejo no Odonto, só conheço você, que é a parte de tráfego, que eu queria que você explicasse o que seria, e essa parte que a gente falou do UX, né? Que nós denominamos o Luquinho como o Use Experience da odontologia. Então, assim, são duas habilidades que a gente vê que não tem dentista ninguém. Tem gente que fala de marketing. Agora, marketing voltado para a internet, de tráfego específico para filtrar, peneirar aqueles pacientes da internet, pegar e colocar dentro do consultório, não conheço. E pessoas que falam sobre usabilidade da odonto e essa transposição. Então eu queria que você focasse nessas duas. Vou te explicar, um segundo antes de eu explicar, só por que eu acho essas habilidades importantes. O tráfego junto com o marketing vai botar o paciente sentado na sua cadeira. A venda vai fazer você vender para esse paciente. Sim. E o encantamento vai fazer você vender tratamento caro. Tratamento de 20, 30, 40 mil para esse paciente. Então por isso que eu acho que são 3 habilidades super importantes. Respondendo a sua pergunta, o que é tráfego? Não é tráfico, é tráfego. Tráfego. Na verdade é gestor de tráfego, que é você fazer com que a sua mensagem chegue a mais pessoas usando a internet. Então você vai gerar tráfego, vai gerar número de pessoas visualizando seu conteúdo, visualizando seu site, podendo acessar algum conteúdo seu. E tem várias plataformas que você consegue fazer isso. O Instagram, Facebook, YouTube, Google. Então é você buscar nessas plataformas pessoas que têm perfil para ser seu comprador, para ser um cliente seu, e você impactar essa pessoa de alguma forma, com algum conteúdo, até mesmo com alguma venda, com alguma publicidade direta, mas tem que ter sempre um conteúdo também. Então, resumidamente, o tráfego ele faz isso, ele faz a sua mensagem chegar a mais pessoas. É lógico, você tem que fazer essa mensagem, ver para quem você vai mandar essa mensagem e depois analisar os dados e otimizar os dados. Então, nem sempre, às vezes, as coisas dão certo de primeira. Então, às são vezes, testes, né? Você tem que ir testando. Exatamente. Até porque o mercado não é igual, né? Exatamente. Às vezes, o dentista que está em São Paulo, que é um grande centro, ele tem uma estratégia de tráfego diferente do cara que está numa cidade pequena. Mas você acha que o marketing digital ele funciona em qualquer lugar? Qualquer lugar. Cidade de 5 mil habitantes, cidade porque eu vejo muita gente falar assim, habitantes. aqui na minha cidade não funciona, mas com os nossos alunos funciona. E o que acontece, cara? Marketing é duas coisas, cara. Para o negócio, você saber o que dá certo e o que dá errado. Testar, senão você nunca vai saber, e medir. Então, cara, vamos supor, você quer ver se Facebook, e o Facebook, quando eu falar Facebook, entende-se Facebook e Instagram, porque gerencia tudo na mesma plataforma. Você quer fazer, por exemplo, uma publicidade no Facebook, quer fazer um investimento, vai patrocinar uma publicação no Facebook. Você tem que fazer testes, diversificar às vezes o número de público, diversificar a mensagem. Às vezes, ao invés de colocar um vídeo só para um público só, coloca 5 vídeos para 5 públicos. Você vai ter muito mais teste, muito mais validação. Mas isso é muito caro? Exatamente. A pessoa precisa de muito dinheiro para fazer isso? R$3 por dia você consegue fazer. Tá. R$3 por dia. É lógico, quanto mais a tendência de ter resultados maiores. Mas eu aconselho, principalmente no início, começar com pouco mesmo, para os testes. Porque no teste você acaba perdendo dinheiro, não tem jeito, mas você vai perder pouco. Entendeu? Às vezes, vamos supor, desses 5 vídeos, 2 só funcionaram. Você meio que perdeu dinheiro nos outros 3, mas você perdeu pouco. Agora que você sabe que 2 funcionaram muito, tem mais dinheiro ali. E como que o dentista vai saber se no final das contas valeu a pena? Porque tem um número aí que vai... Exatamente, que é o medir, né? Ele precisa saber quem está vindo. Ele precisa saber, então, na publicação que eu fiz no Facebook, 60 pessoas visitaram o site, das 60, 10 marcaram, das 10 marcaram, 2 fecharam. Tá, eu gastei R$300 e eu retornei 5 mil em tratamento. Pô, valeu a pena. Por mais que... Entendeu? E isso vai compensar as campanhas que não tiveram tão bons resultados. Exatamente. Mas tudo tem que ser medido. Tem que ser medido. Porque se você não pergunta de onde o paciente veio, às vezes você vai falar assim, pô, o Facebook tá uma merda, porque não aumentou, às vezes aumenta 1, 2, 3 pacientes no mês, você não vai perceber, só que às vezes o paciente pode pagar 8 mil, 10 mil, e se você não pergunta pra ele de onde ele veio, você não sabe o que tá dando certo. E isso não só no Facebook, isso rádio, TV, qualquer outro coisa de veículo que você for fazer,
O veículo que você for usar, qualquer outra ação de marketing que você for fazer, deve ser medida. Porque senão você fica sem norte, né? E deixa eu te perguntar, qual que é a diferença disso daí que você está falando para uma agência de marketing? Teoricamente, isso não seria o trabalho de uma agência de marketing? Qual que é a diferença de você contratar um gestor de tráfego e de você ter uma agência de marketing? Responde essa que depois senão eu morro de botar. A agência de marketing é uma coisa que é meio antiga, né? Não é uma coisa nova. Então eu acho que eles não estão acompanhando, a maioria, óbvio que todos têm exceção, mas eu acho que a maioria não está acompanhando essa mudança que está acontecendo na internet, no mundo online. Então eles ainda estão muito vinculados a post, a um fortalecimento de marca, mas não a um ganho de escala, você atingir mais pessoas, você conseguir mais clientes. Eu vejo que muita gente paga uma agência de marketing, não paga barato, paga caro, para ter post bonitinho no Instagram, sabe? Mas post bonitinho não traz mais paciente. Então, aquele post padronizado. Exatamente. Né? Porque a foto é a mesma do... Se a agência de marketing tem 4 dentistas, a foto deve ser a mesma, só muda a logo. Entendeu? Então eu acho que a maioria das agências de marketing não estão acompanhando essa mudança. Cara, é importante fortalecer a marca, é importante o post estar visualmente bonito. Cara, mas mais importante ainda é o consultório estar cheio, cara. Senão, como é que você vai pagar essa agência de marketing? E normalmente elas não custam barato. Então, cara, e você vê que elas realmente não entendem pelo próprio DDS, né? Quando a gente assumiu essa área, como que o negócio cresceu, né? Como que a coisa tomou uma proporção muito maior, como que a gente economizou, porque a gente não estava pagando aquele valor para eles, mas como que os resultados melhoraram 7, 8 vezes. Eu acho que tem muito a ver com você ter um gestor de tráfego, ele consegue ter um trabalho mais específico, né? Porque, como a gente falou agora mesmo, o tráfego ele é testes. Então, se tu pega uma agência de marketing, que tem um dentista, tem um supermercado, tem um açougue, eles não vão ter o conhecimento específico para fazer com que a mensagem certa chegue na pessoa certa. Eu vejo que aí também está uma grande diferença, né? Com tráfego você consegue fazer isso, né? Assim, um gestor de tráfego, ele consegue fazer a mensagem chegar assim, a esse público específico? Consegue, você consegue super direcionar o público, cara. Inclusive, vou contar a experiência que a gente teve, porque é uma experiência com a agência que a gente teve. Quando a gente tinha agência, a gente não sabia muito como funcionava essa questão de público e tal. E eu comecei a fazer alguns treinamentos dessa parte de tráfego, e a primeira coisa que eu fiz foi criar os públicos. Eu criei, hoje eu sei, mas na época eu sabia quase nada. Eu criei na época, 65 públicos diferentes. As agências de marketing juntas, as duas juntas que a gente teve antes, criou 3. As pessoas não sabem para quem vai divulgar, como é que cria. Ou não sabem ou não tem boa vontade de fazer. Mas. Porque dá trabalho. Porque dá trabalho. Mas, cara, hoje você consegue ir na jugular, sabe? Você consegue, tipo assim, saber. Você pode fazer público, por exemplo, que está interagindo com você na internet. Você pode fazer um público de quem viu o seu vídeo, 50% do seu vídeo. Pode fazer público quem visitou o seu site. São várias possibilidades de tipos de público. Tem público mais frio, tem público mais quente. Mas é importante você estar sempre abordando todo mundo e, mais uma vez, fazendo teste. O que funciona para mim não necessariamente funciona para você. Tende a funcionar mais ou menos igual, mas não é igual. Então é testar e ver o que está dando mais resultado. E qual que você acha que é o benefício final de um dentista que vai lá e contrata uma agência de marketing, e aí, igual o caso que você citou aí, faz um público lá jogado e com a diferença do dentista que vai lá e concentra todos os seus recursos num gestor de tráfego, e aí o cara cria todos os públicos possíveis, 60 públicos, 70 públicos, consegue filtrar, faz todos os testes. Qual que é o resultado final disso? Prático, assim, benefício de... Cara, não você vai conseguir paciente no outro, não. Simples. Não com a agência de marketing, post bonitinho, não vai te trazer paciente. Ah, Lucas, eu me trouxe, mas é exceção. Trouxe 1, 2, não é a regra. Entendeu? Então, e o gestor de tráfego não, cara, vai otimizando, vai melhorando, vê o que está dando certo, o que está dando errado, tira o que está dando errado, reinveste no que está dando certo, e aí com o tempo o resultado vai crescendo exponencialmente. Porque se você ganhou, por exemplo, aquele exemplo que eu dei lá atrás, você investiu R$300, fechou orçamento de 5 mil,
Cara, agora, pô, investe 500, cara. Você talvez vai fechar 10 mil de orçamento. Não existe uma proporção certa. Pode ser que você feche mais, pode ser que você feche igual, pode ser até que você feche menos. Não tem como falar, mas a tendência é que o negócio vá crescendo cada vez mais, sabe? E nas agências de marketing, você já gasta uma baba com ele e não tem resultado, cara. Não tem. Eu vejo muitas agências de marketing fazendo conteúdos aleatórios, só para ter números de postagem, mas eu queria que você falasse, e talvez até com um exemplo prático, como que a produção de conteúdo feita de maneira estratégica pode te ajudar na formação desses públicos aí para você atingir a pessoa certa na hora certa. Porque isso foi uma coisa que a gente demorou para entender. Como que o conteúdo se conecta com a formação do público. Excelente pergunta, porque não é só o cara chegar e fazer um impulsionamento, né? Tem toda a estratégia por trás e o conteúdo faz total parte dessa estratégia. Então, cara, você faz, por exemplo, um conteúdo explicando quais são os 5 benefícios da lente de contato. Por exemplo, você pediu um exemplo prático, vou dar esse. Você cria um vídeo assim, tá? Desse vídeo, você consegue ir lá no Facebook, e aí, mais uma vez, quando eu falo Facebook, é Facebook e Instagram, e selecionar as pessoas que viram 75% desse vídeo nos últimos, 180 dias. Você acha que a pessoa que viu 75% desse vídeo está interessada em lente de contato ou não? Muito mais do que quem viu 25% ou quem não viu nada. Então, você consegue ter uma filtragem de um público muito mais qualificado, muito mais propenso a comprar de você. Por isso que o conteúdo e o conteúdo direcionado é muito mais interessante. Às vezes a pessoa coloca só a vida particular dela, acho que tem que ter um equilíbrio, tem que ter particular e profissional, mas às vezes a pessoa coloca só a vida particular dela, coloca coisa polêmica de política e tudo mais. Isso não ajuda a filtrar o público na hora de você fazer uma ação de marketing para essas pessoas. Pelo contrário, às vezes vai confundir o público, igual dentista. Eu fiz isso quando eu formei. Criei uma página no Facebook e mandei o link para todos os meus amigos. Falei, clica aqui, começa a me seguir, avalia lá, não sei o que, tal. Na época eu não fazia marketing, mas se eu fizesse marketing para quem se envolveu com a minha página, ele tá fazendo marketing só para dentista. Que não então, bacana é isso que você tocou num ponto. A gente não entendia como que a gente consegue entender dentro do nosso conteúdo quem está mais engajado, quem está mais interessado naquilo que a gente está passando. Que aquela pessoa tem mais propensão de virar um cliente seu. Exato. Então assim, e a agência de marketing não faz isso. Ela vai lá e coloca uma postagem bonitinha, com um logo, que tem cara de propaganda que hoje em dia, se eu ver na minha timeline, eu nem paro. Vai passando assim, já vê aquela coisa com cara de propaganda, eu já passo. E se você olhar Instagrams de pessoas aí, depois faz um teste. Olha a pessoa que faz uma postagem dessa, abre lá, hoje em dia não tem mais como ver quantas curtidas teve, você tem, mas quando tinha pra ver, a gente fez testes. Assim, e quando a pessoa faz um conteúdo bacana dela mesmo falando, porque a gente tem que quebrar um pouco esse medo, tem que quebrar esse medo. Ela falando de uma maneira mais despojada de uma coisa, como aquilo tem mais engajamento e como depois você consegue entender quem interagiu e impactar aquela pessoa através do tráfego. Exatamente. E é o que você falou, cara, tem que quebrar o medo. Porque quem paga a sua conta não é o seu amigo que vai te zoar, não é seus amigos que vão falar, nossa, você fez um vídeo, não ficou legal. Cara, foda-se, vai ficar ruim mesmo, no início ficou uma bosta. Meu primeiro vídeo ficou horroroso. Na época eu achei razoável ainda, mas vendo hoje, sério, cara, horroroso mesmo. Eu até tava revendo esse dia, tem nem uma semana revendo. Mas, cara, tá bom, é melhor do que um vídeo que eu não gravei. E quem vai pagar a sua conta? É quem tá te zoando ou o cliente que tá vendo ali? E às vezes uma coisa óbvia para você não é óbvio para o cliente. Então, cara, esse é o medo que sim. Se o dentista quer ter sucesso em 2019, 2020, 2021, o cara tem que estar na internet e tem que estar gravando conteúdo e de preferência com a cara dele. Se você fosse determinar alguns pilares do marketing digital, já veio conteúdo, cita aí o que você considera que são que a pessoa que quer entrar no marketing digital, ela precisa entender assim. O que o dentista precisa? O dentista precisa entender assim, quais são as etapas para que ele faça um bom marketing digital. A primeira etapa é ele estar presente nas redes sociais. Então, ter um Facebook e ter um Instagram. A segunda é ter um Facebook e um Instagram movimentado, com conteúdo, com postagens preferencialmente diárias, porque tudo isso ajuda a criar público, tudo isso ajuda você lá na frente, vai fazer muito sentido com a estratégia total.
E aí, de que você... e conteúdo? O que o cara pode postar de conteúdo? O cara pode postar dica, qual a quantidade de pasta que você coloca na escova de dente, quanto tempo você tem que escovar o dente, quantas vezes por dia você escova o dente. Cara, isso pra gente é óbvio, mas pro paciente não é óbvio. Então, e são só exemplos, né? Existem vários outros conteúdos. Você pode ser mais específico dentro da sua especialidade. Sim. Como fazer uma lente de contato durar mais tempo, você pode ter vários e vários conteúdos. Conteúdo explicativo, conteúdo de dia a dia. Você mostrar o bastidor da sua clínica, a sua auxiliar te ajudando, um paciente lá na sua clínica, isso eu acho super interessante. Vida pessoal. Então, você postar você com o seu cachorro, você com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, isso gera uma conexão muito grande, faz você ver que a pessoa é gente como a gente, né? Isso é muito interessante. Você responder os facts, né, que são as perguntas frequentes e as objeções. Então, cara, vamos supor, você está fazendo uma anamnese com o paciente que ele quer fazer implante. E ele vai e te pergunta assim, mas implante dói? Você anota, isso pode virar um vídeo, entendeu? Isso é uma objeção, é tudo aquilo que impede a pessoa às vezes, de fechar com você naquele momento. E se você mata essa objeção antes, ela vai perdendo argumentos para não fechar com você. Então, esse é um outro tipo de conteúdo. Então, tem várias formas que você pode trabalhar aí para você criar o conteúdo, que é um outro pilar. Aí depois, o interessante é você ter uma verba para você distribuir esse conteúdo. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Porque hoje o Facebook é ridículo, tanto que ele distribui muito pouco mesmo. E o Instagram está caminhando para o mesmo caminho de tá cada vez distribuindo menos. O que é distribuir menos? Você tem às vezes 50 mil seguidores, 10 mil seguidores, 1000 seguidores, e o Instagram entrega para 7%, 8%. Ou seja, pessoas. Apenas 8% das pessoas que seguem você vão ver aquilo que você está postando. Exatamente. E essas Se pessoas você podem gostar e não Se gostar. você não pagar, que é o que a gente chama de orgânico, Se você né? não pagar, não orgânico. E adianta ficar bravo com isso, Não nervosinho? adianta, cara. O Facebook e o Instagram é uma empresa. Se o seu consultório não é uma empresa, você não precisa vender. O Facebook e o Instagram é a mesma coisa, é a forma que eles ganham dinheiro. E a tendência é que cada vez fique menos. Então você tem que ter uma verba destinada para você distribuir o seu conteúdo. O que significa isso? O seu vídeo, que ele no orgânico, que é sem você botar, você só postou. Vamos supor que ele vai atingir 200 pessoas. Você coloca aí, sei lá, R$3 por dia. No final do mês, ao invés de distribuir para 200 pessoas, ele distribuiu para 4.200 pessoas. Você impactou muito mais gente. E não só impactou, porque essas pessoas já vê ali, já te segue e ela mesmo já marca uma consulta. Mas às vezes você está criando um público que era de 200 pessoas que assistiram o vídeo, agora vai 4.200, é um público muito maior para você achar quem engajou mais com aquele conteúdo. Quem engajou mais com aquele conteúdo. Então serve não só para você se divulgar, mas serve também para você criar público. Então esse investimento em distribuição de conteúdo, não vai achando que ele vai te trazer, o objetivo dele não é te trazer paciente, é fazer você ficar conhecido, é fortalecer o seu nome, fortalecer sua marca, é você ser visto por mais pessoas. Mas indiretamente, né? Indiretamente. E você vai conseguir filtrar também. Exatamente. Você vai botar mais gente aí para ser filtrada, né? Essa peneira. Exatamente. Então você falou dos pilares. Você primeiro tá na rede social, ter um conteúdo estratégico frequente, né? E fazer uma distribuição correta desse conteúdo, que é uma das partes de tráfego também, né? Eu vou só voltar no segundo pilar. Quando eu falo de uma distribuição de conteúdo com frequência, é frequência em dias da semana e frequência em tempo. Não adianta você posta 2 vídeos por dia durante 2 semanas só e nunca mais postar. Não, é postar com consistência e com frequência, entendeu? 2, 3, 4, 5. Quanto mais vídeos você conseguir postar, quanto mais conteúdo. Se virar uma rotina, melhor ainda. Melhor ainda. E stories também, né? Stories é uma coisa que muita gente vê só os stories, então tem que estar nos dois. Então, aí o outro pilar é a distribuição de conteúdo, tá? E aí você tem duas opções. Você vai criar públicos agora, né? E você tem 2 opções. Ou você já pode jogar esse público direto para um site ou uma mensagem no WhatsApp, que é uma coisa mais, tipo assim, já direta para você já vender, já marcar uma consulta com ele. Ou você pode jogar esse público para um conteúdo específico, tipo,
as 6 verdades, você cria um e-book, por exemplo, as 6 verdades sobre a lente de contato que nunca te contaram. E aí quem estiver baixando, tem muita tendência também de ver lente de contato. Tá aumentando a temperatura. Exatamente. E aí você pode trocar com ela, você dá o e-book para ela, mas ela te dá o telefone dela. Sim. E aí você já tem o telefone dessa pessoa que você pode enviar mensagem semanalmente, que você pode falar com ela que agora vai ter o mês do clareamento no seu consultório. Então se cria um público, cria audiência, porque você só vai vender se você tiver audiência. Não adianta nada eu vou dar uma palestra, por exemplo, num anfiteatro gigante, mas se não tem ninguém assistindo, não faz sentido. E talvez a internet seja esse anfiteatro, assim, você tem acesso a muitas pessoas, mas você tem que saber filtrar para que as pessoas, talvez você vai ter uma taxa de conversão de até máximo 5%, mas você atingiu 50 mil pessoas, né? Exatamente. E a internet, uma coisa que eu acho muito legal é que ela é uma coisa assim para todos, né? Porque antigamente era só TV, jornal, e como não tinha muita concorrência, o monopólio acabava fazendo ficar muito caro. E até hoje não é barato a televisão, o jornal. Até hoje não é barato. Você precisa investir, sei lá, 10 mil, 12 mil para você estar na televisão. E no Instagram, com 200, 300 reais você consegue, sabe, por mês. Então, tipo assim, é uma coisa muito democrática, sabe? E uma coisa que eu vejo também bacana é a possibilidade de segmentação que as mídias sociais têm. Porque a televisão, se fazia uma propaganda, todo mundo via. Não era só as pessoas que... Então, a gente sabe que um potencial é que a mensagem ela seja muito específica para a pessoa certa, que é o seu público-alvo. Na televisão você tinha que fazer uma mensagem, às vezes genérica, que chegava num povo genérico, só que como também tinha uma escala muito grande, acabava conseguindo. Convertendo. Agora, por que talvez com menos verba você talvez atinja o mesmo número que a televisão? Porque todo mundo hoje está na internet e você consegue fazer que apenas a pessoa que você quer veja aquela mensagem, né? Isso é muito poderoso, e é muito doido imaginar isso, né? Porque você vai direto na pessoa, né, cara? A gente mesmo é alvo disso várias vezes, né? Quantas vezes você tá olhando uma coisa e depois você vê aquela coisa de novo, sei lá, você olhou um tênis, você tá no outro site, você vê aquele tênis de novo, ou então você é dentista e aí vem uma propaganda de dentista, você fala, cara, como é que ele sabe? Pô, tem um espião na minha casa, ninguém tá me vendo. Muitos acham que é coincidência, né? Nossa, é coincidência. Eu pesquisei o tênis, agora todo site que eu entro o tênis tá. Será que eu tenho que comprar o tênis? Exatamente. Será que isso daí é coincidência? Ou... Nenhuma, cara. As redes sociais. O que uma empresa dessa tem por trás, assim? Quem tá por trás? Um bom gestor de tráfego. Bom gestor de tráfego. As redes sociais ela tem uma inteligência, talvez isso seja a coisa mais valorosa que essas redes sociais têm, que é uma inteligência muito grande. Então, por exemplo, a gente deu o exemplo de um público que assistiu 75% do seu vídeo. Tem como você criar um público semelhante a ele. Então, o Facebook pega, sei lá, vocês dois viram meu vídeo, para facilitar. Então, fala assim, cara, é mais ou menos na faixa de idade de 30 anos, é mais ou menos dentista, eles são noivos, casados. Então, assim, são Juiz de Fora. Eles começam a pegar vários dados. Você fala, cara, então é esse que é o público deles, mais ou menos. E o público semelhante, ele pega pessoas parecidas com essas. Então, cara, é uma inteligência magnifica grande, cara. Magnifica. Seu vídeo atingiu 100 pessoas, ele pega pessoas que são semelhantes àquelas outras 100 e vai para 100 mil. Exatamente. Então, vamos supor, você fez lente de contato. Quem que você acha que tem mais chance de fazer lente de contato? Alguém que é parecido com você ou alguém que não tem nada a ver com você? Sim. É lógico que tem as exceções, mas no geral é muito isso, sabe? As pessoas semelhantes fazem coisas semelhantes, né? Na vida. Então, é uma outra forma assim, de você criar um público super legal. E o dentista, qual que é a porcentagem para aquelas pessoas que acham que a odonto está saturada, que não tem mais jeito porque tem muito dentista? Qual é a porcentagem? Claro que você não sabe exatamente a porcentagem, mas quantos dentistas mais ou menos em porcentagem você estima no Brasil que tenha essa noção e aplica e tem um gestor de tráfego que ajuda a fazer esses processos para ele? O que você acha? Um gestor de tráfego é menos de 1%, com certeza. Que tem agência pode até ser mais, sabe? Sim. Mas que tem gestor de... poucos dentistas que acordam para Google, para Facebook, para estar presente nas plataformas. Sim. Quando o dentista não tem
Instagram? Quantos dentistas não tem Facebook? Quantos dentistas não tem site? Quantos dentistas não tem isso? Então, existem os caras que estão no primeiro nível ainda. Existem os caras que já acordaram, que postam um pouquinho na rede social, tem um site mas que não dá manutenção, posta uma vez na vida outra na morte. Esses são o outro cara. Tem os caras que já entendem um pouco mais do jogo, já fazem investimento nessas plataformas, mas nem sempre faz da melhor forma. A gente mesmo, quando a gente tinha o nosso consultório, a gente fez uma campanha, né? Foi uma só, mas fizemos uma campanha. A gente não entendia, né? A gente não entendia como funcionava, Como né? linkava conteúdo, Exatamente. tráfego. Então, tipo assim, muita gente ainda faz errado. Então, o que faz o certo, do jeito certo, é muito pouco, cara. É muito pouco das pessoas que fazem o marketing do jeito certo que dá resultado. Porque se você fizer do jeito errado, não vai dar resultado. E aí, não dá resultado e você queima a ferramenta. Sim. Porque você fala, o marketing não presta. Fiz, não deu certo, o marketing não funciona. Funciona. Se funciona para um dentista, por que não vai funcionar para o outro? Então, acho que assim, de quem sabe mesmo, coloca a mão na massa, ou o próprio dentista faz, ou que tem um gestor de tráfego, ou até uma agência que sabe fazer, porque não são todos, é a maioria que não sabe fazer, mas não são todos. Cara, é menos de 1%, cara, é muito pouco. E qual superpoder o dentista tem que ter para aprender isso? Você acha que é algo fora da realidade ou é uma coisa que é possível do dentista aprender a fazer por conta própria? Totalmente possível, cara, totalmente possível. Tem que estudar, lógico que dedica tempo. É como se fosse uma nova faculdade, né? Sim. Você entrou na faculdade de odonto sem saber nada de dente, sem saber ápice, bolsa, perepicano. Você entrou sem saber nada disso. Você vai entrar no mundo do tráfego sem saber pixel, lookalike, tudo isso você vai entrar perdido. É uma nova faculdade, é um novo expertise que você tá buscando. Então, isso demanda tempo, demanda paciência. Então, ou o dentista ele senta e estuda, mas ele vai ter que abdicar muito da arte dele botar a mão na massa, dele fazer os tratamentos, ou ele contrata alguém que tem expertise. E aí eu vou acrescentar um ponto importantíssimo, porque se você opta por contratar alguém para fazer para você, uma coisa que eu acho que não pode faltar é você ter um mínimo de um conhecimento, você ter feito pelo menos algum curso que fala sobre isso, porque como você contrata alguém e você não sabe o que você vai cobrar dessa pessoa? Você entende? Então, assim, você vai contratar alguém fazer resina no seu consultório. Se você não sabe se uma resina é boa ou não, como é que você vai julgar se o trabalho daquela pessoa é bom? Exatamente. Então, assim, eu acho que mesmo que o dentista que gosta, quer ficar atendendo e não quer gastar tempo com isso, ele precisa ter um mínimo de conhecimento. Porque senão vai acontecer com ele o que acontece com a maioria. Ele vai contratar alguém, pagar caro, vai achar que vai dar resultado e vai perder dinheiro. Exatamente. Uma outra ilusão que o dentista tem é que ele não vai ter trabalho. Tipo, Não vai ter trabalho. até porque uma das bases do marketing é o conteúdo. E quem tem que estar muito antenado no conteúdo é o cara que sabe do conteúdo, que é o dentista. Se você delega isso por uma agência ou por um profissional, a menos que o profissional seja muito da área, assim, que tenha o conhecimento para falar de odontologia, senão você não vai ter um conteúdo bacana. E como é importante o dentista dar a cara a tapa, né? Ele tá ali fazendo vídeo, ele vai ter que ter um papel. Eu vejo muito entre os nossos alunos, quando chegam no nosso treinamento, ou uma pessoa que vai começar uma consultoria, elas vêm com essa mentalidade, mas eu não quero ter trabalho, eu não quero fazer nada. E aí contratam uma agência, e não conseguem resultado, porque, claro que a agência tem que simplificar o seu trabalho, tem que facilitar, mas você tem que ter um papel dentro disso, né? Não tem almoço grátis. Essa é a verdade. E o que você falou é muito interessante, porque na verdade o cara não precisa se aprofundar, porque senão ele vai trocar de profissão, mas ele precisa ter uma noção básica para ele entender se ele não está sendo feito de bobo, cara. A verdade é essa. Sim. Senão você é feito de bobo e nem percebe. Então você precisa entender o básico para você saber cobrar, senão você não vai nem saber como você vai cobrar. E até a pessoa com base já consegue começar alguma coisa. A pessoa que fez um curso mais básico, ela consegue engatinhar, fazer um impulsionamento, assim, isso é possível, não é? É possível, cara, mas eu falo porque eu já fiz alguns cursos dessa parte de marketing digital e lá pro meu 5º curso que eu comecei a entender mesmo como funcionava. Então, muitas vezes você vai fazer um curso e não eram cursos ruins, é porque realmente eu não tinha entendido como funcionava, você pode às vezes fazer errado, entendeu? Tem que tomar cuidado. Igual muita gente
impulsiona direto pelo Instagram, tá lá, essa publicação teve 90% melhor do que as outras, impulsione aqui, aí você coloca impulsione aqui. Só que aí você não consegue escolher público, é uma coisa assim muito mais aleatória. É melhor isso do que nada? Melhor. É, mas não é a forma correta. Então, tem como? Tem, mas dá um pouco de trabalho. Sim. Você pode, tem a central de ajuda do Facebook, central de ajuda do Google. Se você ler, você vai ter uma noção assim, muito boa para você A colocar. pessoa tem que a mão na buscar massa. pelo menos um curso que te dê uma noção básica. Eu né? acho interessante, Assim, porque a gente tem dentro do consultório Estudo Criativo a parte de ensinar a marca digital, que ensina a pessoa a lidar com as ferramentas, né? sim, sim. E, mas se ela quiser começar autodidata mesmo, tudo, ela vai ter um caminho mais longo. Exatamente. E aí eu aconselho a central de ajuda, tanto do Facebook quanto do Google, mas que é tudo escrito, é um pouco mais difícil de compreender e tudo mais, mas é um caminho que a pessoa pode seguir, né? Mas eu continuo achando melhor contratar alguém que saiba. Um gestor de tráfego. Porque Mas, lembrando que você precisa Conhecer. sim. só porque Não, foi o que aconteceu, é porque às vezes a pessoa sentar e ler toda a central de ajuda, fazer cursos altamente complexos, ela vai começar a achar que ela vai ter que fazer aquilo, Sim, entendeu? sim. E não é esse o objetivo. O objetivo é ter o conhecimento para ela cobrar, né? Pra cobrar, saber o que é bom, o que não é. E também isso é muito forte que eu vejo assim, né? A gente falou de alguns cursos que a gente fez. Os cursos afastam a gente daquilo que a gente, às vezes, o dentista quer, que é estar atendendo. Sim. Você falou isso, se você for querer fazer tudo sozinho, você vai ter uma outra profissão. Isso foi fantástico que você falou. Tanto que você mudou de profissional. Exatamente. Então, Não foi à toa, né? o dentista ele tem que parar de ser um centralizador, né? De querer ser o fazedor de tudo. Ele tem que saber ter um conhecimento básico, entender para ele comunicar com as pessoas, mas ele tem que ter uma equipe, começar aos pouquinhos, faz contrata um serviço mais simples para ele começar a ter os primeiros resultados e aí ter essa mentalidade de sempre estar reinvestindo e crescendo. Né? Exatamente. Eu acho que é uma grande falha de todos os cursos que tem como principal ponto o profissional ser autônomo, né? Todos os cursos que visam no final, a principal área de atuação é ser autônomo, acaba deixando o profissional muito... ele acha que autônomo é autossuficiente, né? Tipo, eu tenho que fazer tudo. E não é bem assim. Dá pra fazer? Dá. Mas algum lado você vai sair perdendo. Exatamente. Não tem alternativa. E aí, Luquinha, pra gente encerrar, eu queria... Uma das promessas que a gente fala muito, tem falado muito, é sobre fechar tratamentos de 15 a 25 mil. E isso não surgiu do nada, né? Surgiu de campanhas de tráfego que a gente fez pro nosso consultório. E a gente fechou tratamentos de 15 a 25 mil, por isso que a gente tem a capacidade de ensinar isso para os alunos e começar a mostrar que é possível isso. Você acha que, pegando esses dois caminhos, a pessoa que faz todo o marketing desses pilares que você citou, ou uma pessoa que, vou delegar, vou contratar uma agência, ou vou fazer isso sozinho, qual que é o caminho que você acha que é o mais certo para a pessoa alcançar essa promessa de fechar tratamentos de alto ticket? Cara, o primeiro passo é ela entender o processo, todo o processo, mesmo que ela não aplique, Sim. mesmo que ela não faça, ela não precisa ser igual você falou, autossuficiente dela, pegar e fazer todas as etapas do processo. Igual, vai gravar vídeo, né? Ela não precisa ela filmar, ela editar, não. Mas ela tem que entender todo o processo. Então ela tem que entender o processo, ela tem que, ideal, tá? O que eu penso, Sim. contratar pessoas competentes para fazer os processos que ela não quiser fazer. Sim. E medir os resultados e ver o que está dando. Em relação aos tratamentos mais caros que você falou, ele entender que tudo comunica, na estrutura, no investimento, tudo está comunicando alguma coisa. E tem coisa que comunica bem, tem coisa que comunica mal. Então, às vezes um detalhe, o porta-guarda-chuva da sua clínica, as revistas que tem na sua sala de espera, onde que está o papel higiênico do seu banheiro, a porta do seu consultório, a roupa da recepcionista. Tudo isso está comunicando alguma coisa que faz as pessoas perceberem de uma forma mais barata ou mais cara, ou até mesmo que percebam de uma forma
mesmo que o preço não surpreenda, mas a pessoa fala, não tem confiança de tratar aqui. Então, às vezes uma sala de espera suja, um banheiro sujo, a pessoa não vai ter confiança de tratar ali. Fala assim, pô, se o cara não cuida do próprio banheiro, vai cuidar da minha boca? Isso tudo é de forma inconsciente. Então, eu acho que para fechar, você precisa primeiro ter o paciente, né? Que é a parte de marketing digital, tráfego. Exatamente. Você precisa ter as ferramentas de encantamento, que é sempre se atentar aos detalhes. Você encanta as pessoas nos detalhes, não é no macro não, cara. Não é a sua cadeira de dentista que vai fazer ela fechar o encantamento. É os mínimos, é o cafezinho que você oferece, o biscoitinho, a pasta de dente que você dá para ela. E a comunicação na hora da primeira consulta. Exatamente. E tem a parte de venda também. Então, você encantou. Você colocou o paciente lá, captou, atraiu, marcou, agendou. Sua estrutura condiz com o preço que você vai cobrar. Certo. Ou até um pouco maior, mas não é menor. Você usou vários argumentos de venda. Não tem jeito, cara. A pessoa vai achar barato. E aí você acha que dá pra fechar esses tratamentos de... Tranquilo. De 15 a 25 reais. Então, vocês são prova viva. Eu não atendo, por isso que eu não fechei esse mês nenhum assim, porque eu não atendo. Mas vocês fecham. Todo mês vocês fecham tratamento grande, por quê? Por causa disso. Sim, com a ajuda do Lucas, inclusive, nem falei com vocês, mas vou falar como é que está a minha campanha de marketing desse mês. Eu estou fazendo uma campanha no mesmo implante, investindo R$800 por mês, mais o tráfego, então 800 do gestor, mais 600 de marketing, dá 1.400. E eu já fechei um tratamento de 8 mil, estou com uma oportunidade de venda de 72 mil reais. Só com essa campanha que me custou 1.400. Então, aí você entende como as coisas se amarram, né? Vem exatamente a captação do paciente, que é marketing, tráfego, o processo de aquecimento dele, que é você filtrar os mais qualificados, também vem no tráfego. Aí o paciente começa a chegar no consultório, todo aquele processo de encantamento, junta isso com o processo de vendas, que é a comunicação, o momento, aí você consegue... Você tem o ciclo fechado. E aí, qual que é a ponta final desse ciclo? A sua competência técnica. E tem outra coisa disso, que é o marketing interno, que é o que os dentistas acham que só o que funciona, que é o boca a boca. Mas aí esse cliente que chegou, o primeiro cliente que veio de fora, que não te conhecia, que você passou pelo processo, comprou de você, fez o serviço, aí depois você trabalha ele para que ele continue consumindo de você e indique outras pessoas. Então assim, por que eu tô falando isso? Porque as pessoas acham que é ou um ou outro. O marketing externo é uma coisa, se você faz ele, você não pode fazer o interno. Na verdade, você tem que juntar. Eles estão tudo pertencendo ao mesmo ciclo. Mesmo ciclo. Então, eu acho que essa é a grande... E dá para começar com muito pouco, né? Sim, então, essa é a grande questão que a gente tem que trazer, eu acho, de inovação. Dá para todo mundo que fez uma faculdade de odontologia começar a entender esse ciclo e fazer todas as etapas desse ciclo para que um dia ele consiga fechar. E a questão de... Por que a gente fala que dá para todo mundo, que é possível começar do zero com zero? Porque as pessoas, elas vão lá e gastam 25 mil reais para comprar uma cadeira odontológica. Tá, a gente falou num vídeo aí, num outro vídeo do episódio com o Lucas, que ele comprou o equipamento zerado, porque ele queria novinho, tinha que ser o novo. Você também? Eu também. Paguei, vamos supor, pagaria 25 mil reais e poderia pagar 15, se fosse uma usada. Ia sobrar 10 mil reais para investir em coisas que vão colocar o paciente lá. E isso dá muito. Eu falei, eu invisto 1.400, eu tenho uma oportunidade de 72 mil e tenho fechado 8 mil. Que é o 1000% a mais, né? Então assim, mais isso sim é investir. Exatamente. O resto às vezes pode ser gasto. Sim. No meu caso, a cadeira nova foi um gasto, porque eu vendi ela, meu consultório faliu, entendeu? A sua também. Então essa mentalidade tem que mudar. Essa questão de você começar pela estrutura é o problema, né? Porque você começa com uma... Qual que é o problema que eu vejo? Você começa pela estrutura, tá? Sim. Que foi o que você fez lá, que a gente entrou na sociedade. Que o Lucas fez também. Que o Lucas fez também. E que um monte de gente faz. E eu só não fiz porque eu tinha postado na para atender e depois entrei. Senão faria também. Você começa mexendo pela estrutura, gastou lá 40, 50 mil. No seu caso foi 60. A sua gordurinha toda foi lá, eu gastei 60. Onde que você vai economizar? Você vai economizar no marketing.
Porque você não, Você não tem, tá você bom não dinheiro, tem, cara. você não tem Se dinheiro. você tivesse mais 10 mil, você não ia deixar pro marketing. Você ia ia comprar uma comprar cadeira uma melhor, foto uma melhor, foto melhor. Um aparelho melhor. Então, se você entra nesse sistema de investir na estrutura primeiro, você está sufocando O negócio. o seu negócio. Porque tem como, igual você, pra começar na odonto, tem que comprar resina. Sim, Você tem que ter gasto Sim. um mínimo. o mínimo possível. O mínimo possível. Sim. Então você tem que ter também um gasto mínimo para dedicar ao marketing. Então pensa que o material mínimo que você precisa para atender, você também precisa de um material mínimo para fazer o paciente chegar. Exatamente. Mas você vai começar assim, é pequeno. Você não vai comprar, às vezes, a melhor resina para começar. Sim. Você não vai começar investindo no melhor tráfego. Você vai começar. Vai ter erro, vai ter acerto, mas Aí- é uma coisa que você precisa investir. Da mesma forma que você falou, né? Se você não tiver uma resina, você não faz uma instalação. Se você não tiver uma equipe de marketing fazendo marketing, se você não souber como é que faz, se você não entender esse ciclo, você não vai ter paciente. Sim, É simples. Vamos fechar? Fechamos? Fechamos. Então, pessoal, muito obrigado aí pela aí presença de pela vocês. audiência. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, marca aí. Comenta aí, deixa sua Comenta. pergunta, Qualquer comentário, dúvida que dúvida. tiver. E se você tiver mais alguma sugestão para os próximos, né? Para as próximas Sim. entrevistas, tanto minha quanto do Alan, quanto Sim. do PH, a gente está aberto às sugestões para a gente trabalhar juntos aí. E é isso aí, continue acompanhando o nosso conteúdo, porque eu tenho certeza que se você acompanhar, você vai conseguir atingir um faturamento de 15 a 25 mil reais aí por mês facilmente no seu consultório, até mais. Você vai conseguir começar do zero com zero e ainda fazer todo o controle financeiro aí, que é a expertise do Paulinho, né? Isso aí. Acompanhar e aplicar. Aplicar. Exatamente. Bravo, Beleza? galera. Um abraço, sucesso. Pessoal, sucesso.